Então, quer dizer que você tá aí com o seu tablet e tá cansado de ficar navegando com os dedos, sujando e marcando a tela, tendo que limpar o tempo todo? E por isso decidiu que tá na hora de começar a usar uma caneta capacitiva, feita especialmente para isso? A questão é, qual modelo seria o ideal para você? Já que existem dois tipos bem diferentes, e é claro que eu comprei ambos, justamente para te mostrar na prática como é a experiência de uso em diferentes cenários. E não se trata de modelos originais caros, são dois modelos genéricos e bem acessíveis. Afinal, eu sei que a maioria de vocês vai optar por uma opção dessas. Resta saber se essas versões baratas valem mesmo a pena ou não passam de imitações ruins. Bom, é isso que você vai descobrir agora. Eu me chamo James, sou entusiasta de eletrônicos e o resto é história. E para fazer os nossos testes, eu vou utilizar o Redmi Pad 2, um tablet da Xiaomi que adquiri recentemente. Os modelos que vamos testar são a AO7C, uma caneta baseada na Apple Pencil, a caneta capacitiva da Apple. E o segundo é esse aqui, que nem nome tem. É uma caneta com duas pontas, sendo a principal em forma de disco. Bem peculiar, né? Vamos fazer o teste de navegação, de escrita, de marcação de texto, de desenho, de coloração e o de sensibilidade, que são basicamente todos os cenários úteis em que você pode usá-las, ok? Dito isso, sem mais delongas, simbora para os testes. Então, vamos começar o teste das nossas duas canetas capacitivas, ok? E para fazer esses testes, a gente vai utilizar o aplicativo do Notewise, tá? Um aplicativo aí bem completo, tá? A gente pode fazer diversas coisas neles aqui, inclusive desenho, escrita, enfim, o que você quiser fazer. É um aplicativo bem completo aí. A gente vai estar utilizando ele para o nosso teste aqui, ok? E assim, para cada teste, eu vou utilizar uma caneta e depois a outra, ok? Justamente para a gente ter esse parâmetro de comparação aí bem rápido, ok? E a primeira caneta que a gente vai testar é essa aqui, ok? É uma caneta genérica, como eu disse, e ela tem essa peculiaridade aqui, né, na ponta dela, que é uma espécie de disco, né, que você vai utilizar aqui para estar navegando. Então, vamos fazer o teste de navegação nela para você ver aí como é que é. Então, olha aí, ó. Você vê, você está observando aí agora como que é a navegação. Navegação padrão aí, né, que você vai estar fazendo no dia a dia utilizando aqui essa caneta. Quando eu encosto lá na tela, essa parte plana aqui, ela tem que encostar, tá totalmente na tela, para você poder para poder responder, tá? Então, ó, à medida que eu vou arrastando, ele vai respondendo aí de forma bem tranquila. Eu realmente, tá? Nunca notei, todo esse tempo que eu venho utilizando ela, eu nunca notei nenhuma falha, tá? Eu nunca tive dificuldade, tá? Em navegar através dessa caneta aqui, ok? Ela sempre foi bem responsiva, tá? Eu confesso que eu estranhei bastante, né? Essa ponta aqui, né? Nunca imaginei uma ponta dessa, né? Nessas canetas. Então, sei lá, eu tive um pouco de receio a princípio, mas quando eu comecei a usar, eu realmente gostei, tá? Por incrível que pareça, a navegação é bem tranquila, tá? Você tem uma sensação bem macia utilizando ela, é, a- por conta dessa ponta aqui, ela ser bem flexível, né? Bem molinha mesmo, essa ponta aqui, você consegue navegar aqui tranquilamente, tá? Tanto dessa forma aqui, ó, tá? Utilizando ela desse jeito aqui, como você pode ver, ó, é até mais fácil, né? Quanto dessa forma mais inclinada, né? Que muita gente costuma utilizar, ó. Quando eu encosto ela aqui, ó, esse disco, né? Ele se ajusta automaticamente, né? Porque ele é todo flexível. Então, ó, você pode ver aí que não importa o movimento que eu faça aqui na caneta, né, ele acompanha, né? Esse disco ele vai se dobrando aqui para se ajustar aí à posição da tua mão, ok? Se eu tentar usar ele dessa forma aqui, ó, dessa forma pelas bordas, né, desse disco aqui, ó, ele não funciona, tá? Você pode ver, ó, ele não responde. Não responde de forma alguma, tá? Então realmente tem que ser essa ponta aqui mesmo, tem que ser essa parte plana aqui encostando na tela, tá? Que ele vai responder aí.
normalmente, ok? Ó. Então, essa aí é a experiência, tá, de navegação nessa caneta aqui. Agora a gente vai para outra caneta, né, a AIO7C, né, que é o nome que tá aqui, né, por isso eu chamo ela desse jeito, né, e essa aqui já é uma caneta aí bem familiar, né, é a caneta mais comum aí que você vai encontrar, tá, para estar utilizando. E ao contrário dessa outra caneta, né, ela já tem, né, uma ponta fina mesmo, tá, como você pode ver aí, ó, é uma ponta bem fina aí, tá, que você tem para estar utilizando, tá? E é uma ponta removível, tá? Você consegue remover essa ponta aqui para estar trocando, né? De repente, né? Ela vai ficando gasta com o tempo, consequentemente, à medida que você vai utilizando, você pode estar trocando aí. E outra característica, né? Que ela tem é o fato dela ser recarregável, tá? Ela é uma caneta, né? Que você tem que estar recarregando. A princípio, né? Isso pode parecer ser algo bem ruim, mas, sinceramente, eu não achei um ponto tão negativo. Por quê? Porque ela dura bastante, tá? A bateria dela ali dura bastante tempo. E o tempo de carregamento ele também não é grande, tá? Você coloca ela para carregar, em pouco tempo ela já está carregada. E enquanto ela não está sendo utilizada, ela está desligada. E para ligar ela, você precisa pressionar, né? Tocar, né? Essa parte aqui de trás, né? Essa parte redonda aqui da outra ponta. Você toca aqui, ó. Então, olha só, você aperta aqui, ó, você toca, né, com o dedo, pode tocar levemente aqui e ela vai ligar, tá? Esses buraquinhos aqui, esses 4 buraquinhos, eles vão acender em azul, tá? Eles vão acender com uma LED azul aí. Você toca e ela liga, tá? Você toca de novo e ela desliga, tá? Assim, para desligar e ligar, é assim que funciona, ok? E para carregar, tá? É via cabo, ok? Você retira essa tampazinha aqui, ó, essa parte aqui, né? E aí você tem acesso aqui à entrada USB-C, tá? É uma conexão USB-C, você conecta aqui, ela vem, tá, com um cabo USB-C, um cabo bem curtinho, né, como já era esperado, e você conecta aqui, e aí você usa ali uma cabeça de carregador, né, e conecta ela na tomada, e ela vai começar a carregar ali, né, essa LEDzinha, uma das LEDs aqui só, vai acender, se eu não me engano, vai acender em amarelo, e aí você espera ela carregar, e quando ela carregar totalmente, as LEDs vão se apagar, tá? Todas as LEDs vão se apagar, isso significa que ela já vai estar totalmente carregada aí. São 4 LEDs, tá? E essas LEDs, elas indicam ali a percentual de bateria, ok? Então, à medida que ela vai descarregando, essas LEDs, elas vão se apagando, ok? Até ela descarregar totalmente. Então, nesse caso aqui, tem 3 LEDs acesas, tá? Então, eu já usei ela, né? Por um tempo aqui, então ela já descarregou um pouco. E dito isso, né? Vamos fazer aqui o nosso teste de navegação, tá? Vamos começar aqui, olha só. Ela já está ligada. E como você pode ver aí, ela responde perfeitamente, tá? Todo esse tempo também que eu utilizei ela respondeu muito bem, tá? Respondeu realmente de forma bem satisfatória, tá? Em nenhum momento eu tive problema com ela, em nenhum momento ela falhou, em nenhum momento também ela aconteceu ela desligar sozinha. Não tive nenhuma uma situação dessas, tá? Ela tem funcionado aí perfeitamente também, igualmente a outra. E ela tem respondido muito bem, tá? Então essa aqui é uma navegação, é a navegação inclinada, né? Que é o que geralmente você vai utilizar. Se eu quiser segurar aqui, ó, um aplicativo, olha só. Ela responde muito bem, ó. Você vê que ela não falha em nenhum momento, deslizando pela tela. E ela não falha, né? Se ela falhasse aqui, né? O aplicativo ele ia soltar, né? Ele ia ficar em algum lugar aqui. Só testar nesse outro aqui, fazer esse mesmo esquema, olha só. Ó. Você vê que isso também não acontece aqui. Bem legal, né? Então, né? Enfim, em questão de navegação, tá? Essa aqui também é perfeitamente responsiva, ok? Tanto nessa posição aqui também, você pode ver, ó. Ela vai responder aí perfeitamente também. Um ponto que eu devo citar aqui, né, em relação a essas duas aqui, que é uma vantagem que essa aqui tem sobre essa daqui, tá?
que é o fato dela ser mais silenciosa, tá? Essa aqui, ela é mais silenciosa justamente pelo fato da ponta dela ser diferente. Porque como essa aqui, ela tem uma ponta mais dura, você vai ter aquele incômodo, né? De ficar ouvindo aquele barulhinho de, né, sabe, de um plástico batendo no outro. Então toda vez que você for clicar aqui na tela, que você for tocar aqui na tela, for selecionar alguma coisa, ela vai, você vai ouvir esse barulho, né? Toda vez. Eu não sei se você está escutando aí agora, mas eu vou colocar, né, um take aí, tentar aumentar o volume, tá? Para você poder ouvir aí, ó. Então, realmente, é um ponto bem chato, né? Dessa caneta aqui, né? Que talvez possa incomodar bastante aí. E essa outra aqui, como ela tem essa ponta mais diferenciada, você já não ouve esse barulho, né? Eu vou aumentar o volume aí também para você poder ouvir. Olha só. Assim, ela não é totalmente silenciosa, tá? Ela tem um certo barulhinho, mas não é, sabe? Acho que, na minha opinião, pelo menos, não é tão incômodo quanto o dessa daqui, ok? Olha só. É um detalhe aí, né, que eu creio que vale a pena citar aqui, beleza? Dito isso, vamos agora ao nosso teste de escrita, né? Então vamos acessar aqui o Notewise e vamos abrir aqui o nosso projeto, né? Para a gente poder fazer aqui, para a gente poder escrever aqui alguma coisa, né? Então vamos começar aqui com essa, tá? O nosso teste de escrita aí. Vamos selecionar aqui essa caneta aqui mesmo. Pode ser essa daqui. Deixar a espessura assim. Isso aqui é muito legal, tá? Que você pode estar ajustando várias coisas aqui. Tem várias ferramentas nesse aplicativo. A sensibilidade aqui, ó, tá? Ela tá no máximo, tá? Você pode ver aí. Você pode alterar a sensibilidade aqui. A gente vai deixar em 10 mesmo. E vamos começar aqui, olha só. Vamos escrever aqui o meu nome, né? Novamente, olha só. Nossa. Ó, perdoe minha caligrafia, tá? Eu não costumo... Eu não tô acostumado, tá? A escrever, né, nessa tela aqui. Eu realmente não costumo utilizar, tá, o tablet para esse propósito, beleza? Então, me perdoe aí, tá? Por esse garrancho todo aqui, tá? Mas é só pra gente testar aqui mesmo, né? A nossa caneta. Olha só. Você pode ver aí, ela tá respondendo muito bem, tá? Ó, vou escrever aqui embaixo. Eu vejo que existe um pequeno atraso, tá? Na resposta. Não sei se você pode perceber aí. Mas, ó, existe um pequeno atraso, assim, de algum... Mas é pouca coisa, tá? De um modo geral, ela responde muito bem aí, tá? Vamos tentar fazer um texto menorzinho aqui, ó. Pra ocupar só essa linha. E vamos ver aí como é que ela vai se comportar. Olha só. Tá vendo? Vou botar aqui o meu sobrenome. Ó, meu... Ó. Tá vendo? Bem legal. Bem satisfatório, tá? Bem satisfatório aí. Tô conseguindo realmente escrever aqui. Tô estranhando um pouquinho, né? Esse atraso, tá? Ele acaba atrapalhando um pouco aqui a precisão das coisas, né? Mas eu creio que com o tempo, tá? Você se acostuma, tá? Porque realmente eu mesmo não tenho muita prática nisso aqui. Então vamos testar aqui agora a nossa outra caneta, né? Para ver como ela se sai, beleza? Então vamos colocar aqui o meu nome bem grande. Ó. Você vê aí, né? Que ela também é perfeitamente responsiva, tá? Agora vamos tentar fazer aqui o nosso texto pequeno. Pra gente ver como é que fica. Ó.
É. Essa daqui, tá? Ela, apesar de ser também muito bem responsiva, para fazer textos pequenos, eu não gostei tanto dela, tá? Muito por conta dessa ponta aqui. É uma ponta, querendo ou não, né? É uma ponta mais grosseira. Então, eu particularmente, tá? Prefiro essa outra aqui, tá? No caso, para fazer essas coisas menores assim. Tanto, acho que acredito que tanto o texto, tá? Quanto o desenho. Essa aqui, eu creio que que ela vai te entregar uma precisão maior, tá? Você vai se sentir um pouco mais confortável utilizando ela para fazer, né, textos menores, para fazer aqui coisas menores, tá? Coisas mais detalhadas assim, para, enfim, tanto para desenho quanto para texto, ok? Essa daqui eu, pelo contrário, né, eu gostei mais dela para fazer desenhos grandes, né, para fazer textos grandes, essas coisas. Assim, não que ela seja ruim, tá? Né? Você consegue ainda usar ela dessa forma, mas eu não gostei tanto, tá? Então agora, né, a gente vai fazer aqui o teste de marcação de texto, tá? Vamos tentar marcar alguns textos aqui com elas, tá? Com ambas as canetas. E para isso, né, a gente vai escrever aqui alguma coisa. E agora, né, a gente vai escrever o seguinte, tá? É isso aí, inscreva-se. E essa é a deixa para você se inscrever no canal, tá? Caso você não seja inscrito, seja muito bem-vindo, tá? Se você tá curtindo o conteúdo, não esquece, tá, de deixar o like aí, tá? Para me ajudar, para ajudar a impulsionar esse conteúdo para mais pessoas, tá? Então, eu agradeço demais aí e vamos continuar aqui, ok? Vamos agora pegar aqui, né, o nosso marcador de texto, que é essa opção aqui. Então, ó, como você pode ver aí, tá? Ela tá respondendo muito bem, ok? Olha só. Isso é muito legal, tá? Quando eu faço essa linha aqui, ó, você vê que ela sai toda torta, mas se eu segurar aqui, ó, ele automaticamente ajusta ela para mim, ele deixa ela bem retinha. Isso é muito bacana, tá? É um recurso desse aplicativo aqui. Ele mesmo ajusta o desenho para você aqui. Isso é bem bacana, tá? Então, ó, marcação de texto tá muito bacana, tá? Bem tranquilo também. Agora vamos pegar a nossa outra caneta e vamos fazer aí o nosso teste. Olha só. Beleza. Também, ó, tá respondendo perfeitamente, ok? Tanto dessa forma inclinada, né? Quanto dessa forma aqui também, olha só. Bem legal, né? Então, essa daqui também, tá? Tá funcionando aí perfeitamente no nosso teste de marcação de texto, tá? Ambas as canetas responderam aí muito bem. Então agora, né, a gente vai fazer o nosso teste de desenho, tá? Vamos tentar fazer, né, um desenho aqui, né? O mesmo desenho, tá? Com essa caneta e depois com essa, para a gente ver aqui como que elas se saem, tá? Então, vamos fazer aqui um desenho, né? Vamos fazer um sol e algumas nuvens, tá? Só para facilitar, tá? Eu não sou nenhum especialista em desenho, tá? Não sou nenhum desenhista aí, então vamos fazer uma coisa bem simples aqui mesmo. Vamos fazer aqui o sol, olha só. Aqui os raios do nosso sol. Aí, solzinho. Vou fazer aqui umas nuvens, ó. Umas nuvenzinhas. Ó. Nuvenzinhas bem aleatórias aqui, né? Vamos fazer aqui um matinho, ó. Né? E aí, a gente pode botar aqui umas pessoazinhas. Olha aí. Outra pessoa aqui. Uma mulher, ó, pode ser. E aí, né? Você pode ver aí, né? Tô conseguindo me virar bem aqui, tá? Com essa caneta. Ela tá realmente bem responsiva, tá? Ó, aqui pode fazer uma casa. Pelo menos assim. Ó. Casinha. Então, né? Essa aí, é isso aí, né? A experiência com essa caneta aqui realmente bem legal, tá? Bem responsiva aí, né? E, como eu falei, né? É um pouco mais precisa, né? Nesse sentido, ok? Agora vamos, né? A nossa próxima caneta aqui, né? Fazer aí os mesmos testes, tá? Os mesmos desenhos. Vamos apagar aqui e vamos lá fazer o nosso desenho. Vamos lá, o sol novamente. Solzinho.
Raios solares. Bem tranquilo. Aqui as nuvens. Ó. Agora vamos aqui apagar as nossas nuvens. Vamos fazer aqui aquele mateado, né? Ó. Pela graminha. E fazer aqui as nossas pessoas. Ó. 2 aqui. Né? E aqui a gente faz a nossa casa, né? Casinha. Aqui a janela. E é isso, né? Vou fazer umas nuvens aqui também, ó. Bem bacana, né? Então, assim, essa aqui realmente também tá bem responsiva, tá? Você consegue ali desenhar com ela também de forma igualmente satisfatória, tá? Ao menos na minha opinião. As duas aí estão bem aprovadas nesse teste também. Bom, dito isso, vamos ao nosso teste de coloração, né? Vamos tentar colorir aqui algum desenho, né? Com essas canetas para ver como é que vai ser aí. Eu deixei até ele separado aqui, ó. E é esse desenho aqui que a gente vai colorir, né? Personagem aí bem conhecido, né? O Saitama do anime One Punch Man. Quem é que já assistiu aí? Você assistiu, comenta aqui embaixo, tá? Um anime muito bom, recomendo bastante. Quer dizer, a temporada atual nem tanto, tá? Assista as 2 primeiras e seja feliz, ok? Mas enfim, vamos ao nosso desenho aqui. Eu coloquei aqui esse desenho colorido dele aqui no canto para eu ter aqui a informação das cores, tá? Para eu poder utilizar aí as cores certas. A gente vai aproximar aqui, ó. E vai tentar colorir aqui o rosto dele, ok? Vai pegar aqui, vai escolher aqui essa opção aqui, ó, da canetinha, para a gente poder guiar ela aqui, ó, para onde está a cor que a gente quer usar. Ele já encontrou a cor, ó. Ó só. Ó, preenchendo aqui. Olha só. Olha aí. Tá meio tá meio errado aqui, né? Mas acho que por propósito, tá? Tá valendo, tá? Vamos só diminuir aqui a espessura bastante, ó. Pra gente poder fazer uma coloração mais precisa, ok? A gente só faz aproximar aqui, ó. A gente vai colorindo essa parte aqui, ó. O certo, né? Na verdade, seria eu fazer de uma vez só, né? Porque se eu fizer assim, fica por cima da outra, né? E aí fica meio estranho, né? Mas tudo bem, tá? Aqui é só pra gente fazer o nosso teste, ok? Olha aí. Bem legal, né? Ó. Então tá aí, né? A gente conseguiu colorir aqui um pouco o nosso desenho, né? Só para tá testando aqui, né? A experiência nessa caneta aqui e eu gostei bastante, tá? Realmente ela continua sendo aí bastante responsiva, tá? Bastante competente nesse cenário também. Então acredito que você vai conseguir se dar muito bem com ela, tá? Assim, salvo aquele detalhe, tá? Da precisão, eu acho também que ela não é tão precisa para desenhar certos detalhes, ok? Mas ela é muito boa sim, tá? Então vamos aqui agora pegar a nossa outra caneta e vamos refazer, tá? Essa coloração aqui com ela, tá? Para você ver aí como é que é. Assim tá bom.
Olha aí. Então tá aí, ó. Você pode ver, tá? Ela também é muito boa, tá? Nesse sentido, tá? Para fazer desenhos também. Ela, eu diria que essa caneta aqui é até mais adequada para isso, tá? Pelo menos na minha opinião aí, porque é como eu disse, né? Você consegue ali ter uma precisão maior, tá? Você quer pintar coisas mais específicas aqui, por exemplo, ó, e você consegue aqui, como ela tem uma ponta realmente bem pequena, né? Bem fina, você consegue fazer esses ajustes, né? No desenho, você consegue fazer essas pinturas mais precisas aqui, tá? Olha só. Pintar aqui, ó. Ó, você sabe exatamente aonde você tá apertando, entendeu? Então você consegue ter uma precisão um pouco maior, tá? Diferente dessa daqui, né? Que como é um disco, né? Não é uma ponta fina, você não tem essa precisão tão boa. E aí você tem que tomar um certo cuidado, né? Ela é boa também, ok? Mas eu particularmente prefiro essa daqui, tá? Em relação a isso, ok? Fora isso, tá? Ambas as canetas são muito boas, tá? Nesse cenário também de desenho, tanto para fazer desenho, né, quanto para fazer coloração também. Esses programas aqui, eles te ajudam muito nisso, porque eles te dão ferramentas aqui para você conseguir, né, fazer, executar essas atividades aqui de maneira bem fácil, né, de maneira bem prática. E essas canetas, né, elas só facilitam ainda mais esse processo, tá? Ambas as canetas também estão aprovadas, tá? Pelo menos na minha opinião, nesse cenário também. E o nosso último teste, tá? É o teste de sensibilidade, né? Vamos testar aqui um pouco, né? A sensibilidade dessas duas canetas, né? Para ver se elas são iguais, né? Ou se uma tende a ser um pouco mais sensível do que a outra, né? A gente vai testar, né? Tá testando isso agora na prática. Vamos começar com essa daqui, tá? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer alguns riscos aqui e algumas... A gente vai tocar, né, na tela aqui diversas vezes, de forma bem suave, né, a princípio, e depois de forma mais grosseira, para testar, né, para ver se elas vão responder bem. Então, vamos começar com essa daqui. Você vê, ó, eu não estou fazendo muita força, tá? Eu estou tentando aqui fazer esses riscos aqui de forma bem suave, para ver se ela vai responder bem, tá? Pra ver se ela não vai falhar em algum momento. E como você tá vendo aí, ela tá bem responsiva, tá? Ó. Ó. Tá bem responsiva mesmo. Nessa parte aqui, pelo menos, tá bem responsiva. Agora, né, vamos fazer aqui alguns pontos, né? Vamos só encostar ela aqui e ver se ela vai responder, olha só. Você vê aí, ó, que ela tá respondendo bem, tá? Tá respondendo muito bem, tá? Assim também, ó. Ó, assim eu preciso pressionar um pouco mais, tá? Porque se eu pressionar pouco, ela não responde, tá? É justamente por aquele detalhe que eu expliquei pra você. Ela tem que realmente encostar nesse disco aqui, nessa parte plana do disco. Então aqui, ó, eu tenho que fazer um pouco mais de pressão para ela poder funcionar, ok? Senão não funciona. Mas, quando ele encosta mesmo, tá? E ele responde aqui na hora. Que é muito bom, tá? Então vamos lá. Mesmo teste, tá? Primeiramente, vamos fazer os riscos aqui, ó, de forma bem suave. Para ver se ela vai se comportar da mesma forma. Olha só. Essa aqui, tá? Ela é um pouco mais pesada, porque na verdade, em comparação com essa daqui, ela é bem mais pesada, tá? Até porque o material dela acho que é um alumínio, tá? É uma espécie de metal, tá? Então ela tende a ser um pouco mais pesada, tá? Por conta disso. Essa aqui, eu acredito que ela seja de plástico, tá? Então ela é bem mais levinha, tá? Então tem esse pequeno detalhe aí, tá? Que influencia, né? Na tua experiência de navegação aqui também. Ele te dá uma certa pressão, né? Então, da mesma forma, tá? Os riscos aqui, ó, de forma bem suave.
Eles estão respondendo. No momento que ela toca aqui, ó. Ela toca na tela, ela responde. Só deitando ela aqui, ó. Muito bom, né? Muito legal. Ela responde muito bem aí. Agora, nessa posição aqui, vamos fazer os nossos pontinhos. De forma bem suave. Né? Esse barulho, né, que ela faz tocando na tela realmente incomoda um pouco, tá? Então você ficar fazendo isso aqui por um tempo, ela realmente vai te incomodar um pouco, tá? Vai ser bem meio chato aí de usar ela assim. Mas ó, aqui, pelo menos, a resposta tá bem precisa, tá? Tanto dessa forma aqui, quanto da forma inclinada também, ó. Ela responde muito bem. Para usar de forma inclinada, essa daqui é melhor também, tá? Justamente por conta da ponta dela ser assim. Como a ponta dela não é um disco como a outra, né? Ela tende a ser melhor, tá? Ela tende a ser melhor para você utilizar ela assim, tá? De forma inclinada. De forma grosseira, da mesma forma, tá? A resposta dela é muito boa também. Essa daqui, ó. Ó. Você querer deslizar ela desse jeito aqui, ela não vai, tá? Você simplesmente soltar ela assim, de maneira inclinada, ela não funciona, tá? Não funciona de jeito nenhum. Aí você for fazer assim, ela funciona. Porque, né, essa parte plana precisa, né, estar em contato com a tela. Né? Então, né, tem esse porém aí dessa canetinha aqui. E, bom, para finalizar, você deve estar se perguntando por que eu não falei sobre essa ponta aqui ainda, né? E, bom, a resposta é muito simples, tá? É porque essa ponta, ela não é muito boa, tá? Em comparação com essa daqui, essa ponta deixa muito a desejar, tá? Ela é uma espécie de borrachinha redonda, tá? Então, ela, aparentemente, ela parece ser até um pouco melhor do que essa daqui, né? Para você estar utilizando. E eu vou estar utilizando ela aqui agora para você observar aí, ok? Olha só. Vou fazer aqui os riscos, né? Na nossa tela. Olha só. Até aqui ela responde bem, né? Aí. Só que tem um porém, né? Essa ponta, ela é bem travada, tá? Ao deslizar aqui na tela, você vai notar, tá? Essa movimentação travada. Você tem uma movimentação muito travada na tela. E isso incomoda bastante, tá? Porque a navegação não é suave, né? Como essa outra ponta aqui. Essa outra ponta, quando você vai deslizando ela aqui, é muito suave, né? Da mesma forma, essa ponta aqui também, tá? Ambas essas pontas são muito suaves e isso faz toda a diferença na tua experiência de navegação, né? É muito mais agradável você navegar com essa sensação, né? Já essa daqui, infelizmente não. Essa daqui, ela é bem travada, tá? À medida que você vai deslizando aqui, é uma movimentação bem travada, né? Porque como sei lá, eu acho que é um material, né? É uma espécie de borracha diferente e quando você arrasta ela aqui nessa tela, sabe, aquela coisa bem travada mesmo. E assim, é uma navegação bem mais grosseira também, tá? Você tem que usar ela de uma forma um pouco mais grosseira. Tem que pressionar um pouco mais na tela aqui para ela realmente funcionar. Olha só. Mas realmente, cara, pra deslizar aqui é bem chato, tá? É bem chato, é bem travado, tá? E você vai sentir isso aí, caso você pegue essa caneta aqui, você vai sentir essa diferença. Vamos para cá? Vamos agora testá-la aqui na navegação, né? Para você ver como é que é. Bom, agora eu tô aqui na navegação. Para cima, para baixo. Ela é responsiva. O grande problema dela realmente é isso, tá? É o fato dela ser bem travada, tá? E eu realmente não gostei nada, tá? Não gostei nada dessa sensação. E por isso que dificilmente, tá? Eu uso essa ponta aqui. Você tem que pressionar ela mais aqui, porque se você for querer navegar dessa forma mais suave, ela acaba clicando sem querer. Entende? Né? Se você for tentar fazer isso aqui de forma mais suave, ela falha, tá? O touch ele falha e aí você acaba clicando em alguma coisa aqui sem querer. Isso é bem chato, tá? Ó, passar aqui, ó. Ó, tá vendo? Infelizmente, né? O touch dela é meio falho, né? E isso você acaba tendo que
navegar de uma forma, você tem que pressionar mais e por conta disso, a navegação fica bem travada e não fica nada agradável, tá? Mas, enfim, é uma alternativa, tá? Uma ponta útil, né? Que você pode utilizar aqui da mesma forma, né? Caso essa daqui acabe dando problema, né? Acabe acontecendo alguma coisa, você tem essa ponta aqui que vai quebrar um galho aí, né? Então, ela não é totalmente descartável, né? Mas, né? Eu não recomendo muito, tá? Realmente é um tanto ruim, tá? A navegação nela no geral. Mas funciona, tá? E esse foi o teste das canetas capacitivas, né? Das principais canetas que você vai encontrar aí no mercado. Ambas as canetas são muito boas, tá? Elas têm realmente uma resposta muito precisa, ok? Ambas ali, eu não diria, né, que uma tá atrás da outra, não diria que não dá para dizer realmente que uma é mais precisa do que a outra, ou que uma é mais sensível do que a outra. O que diferencia realmente essas duas canetas aqui é justamente a ponta, tá? São pontas bem diferentes, né? Uma tem esse formato de disco, a outra tem esse formato mais pontudo mesmo. Mas assim, no geral, cara, elas vão te entregar uma precisão igualmente boa, tá? E eu acho que o que vai fazer com que você acabe escolhendo uma do que a outra é justamente essa peculiaridade que elas têm aqui, tá? Talvez você vá preferir essa ponta aqui, né? Uma ponta de disco aqui, talvez você goste mais dela, pro teu propósito, porque você vai utilizar, você talvez prefira mais ela do que essa ponta fina aqui, tá? Até por conta daquele problema do barulho, né? Que eu te falei que essa daqui tem, que né, é realmente bem chatinho, tá? Você tá navegando com essa aqui. Então, assim, eu diria que para navegação, essa daqui ela é melhor, tá? Eu particularmente prefiro essa daqui para navegação, tanto que eu utilizo ela, tá? Para estar navegando aqui. E essa daqui, eu diria que ela é mais interessante para fazer desenhos, tá? Justamente para utilizar esses programas aqui, né? Como o Notewise, para estar fazendo desenhos, para estar fazendo coloração, para estar fazendo também textos aqui, né? Principalmente, né? Esses textos menores aqui, né? Eu acredito que essa daqui, tá? Ela vai te proporcionar uma experiência melhor, tá? Ela vai ser mais agradável para esse propósito. Agora, para navegação em geral, essa daqui, tá? Eu prefiro, né? Pelo menos ela tá na minha preferência aí. Mas assim, ambas são excelentes canetas, tá? Realmente fiquei bem satisfeito, tá? Com elas, com ambas, tá? E não me arrependo de ter comprado nenhuma das duas, tá? Inclusive, por conta de serem modelos realmente bem baratos, né? Eu pretendo, né, comprar mais aí futuramente, mas no momento, tá? Elas estão me atendendo muito bem. Estou usando as duas e ambas aí estão servindo muito bem, cada uma, né, para o seu propósito ali. Espero ter te ajudado a sanar tuas dúvidas, né, sobre essas canetas, né, testando aqui na prática todos os cenários úteis, né, em que elas são utilizadas aí, para você, né, ter uma noção melhor de como que elas funcionam e se realmente valem a pena mesmo, tá? Muito bem, então, como você pode ver, ambas as canetas apresentaram um resultado bastante satisfatório em todos os cenários possíveis. Realmente eu fiquei bem surpreso quando comecei a usar, pelo fato de serem opções muito baratas. Não esperava que elas seriam tão boas assim. Nunca usei uma caneta original dessas, mas eu tenho certeza de que a experiência de uso é praticamente a mesma. Claramente que a maior vantagem da caneta original é a rejeição de palma, que pode fazer muita falta para alguns usuários. Nesse caso, o jeito é optar pela original, como a Smart Pen da Xiaomi, a S Pen da Samsung e a Apple Pencil da Apple, por exemplo. No caso da Apple Pencil, eu já vi algumas réplicas que, curiosamente, possuem a rejeição de palma. Então, se você tem um iPad, não vai precisar gastar mais de R$ 700 no modelo original. É claro que a diferença de qualidade nem se discute. Essas canetas, apesar de mais acessíveis, são bem mais frágeis e menos duráveis também. Então, se você pretende adquirir um modelo que não vá precisar trocar tão cedo, creio que vale a pena investir no original. Bom, sobre o preço, eu paguei R$ 24 na AO7C e R$ 16 nessa outra. Pois é, são realmente muito baratas. Existem outros modelos bem similares a esses e com diferentes preços também. Alguns bem mais caros, inclusive, mas eu não acho que haja uma diferença em relação à qualidade. Por isso, essas opções mais baratas são o que eu recomendo para você, ok? Ambos os tipos são muito competentes e vão te entregar uma experiência bem agradável.
Apesar das desvantagens de uma sobre a outra, na minha opinião, na minha humilde opinião, acho que você deveria ter as duas. Não precisa ficar dividido, afinal de contas, elas são muito baratas. Dessa forma, você experimenta por conta própria e descobre, na prática, a sua favorita. Depois, basta comprar outra para ficar de reserva e garantir que não vai ficar sem. Enfim, de qualquer forma, eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Vou deixar os links dessas belezinhas aqui na descrição para você adquirir a sua. Também vou deixar o link para os outros modelos similares e também para os originais, caso você decida pegar. Então, confere aí, beleza? Lembrando que ao comprar por aqui, você apoia o canal financeiramente e me ajuda a trazer mais conteúdos de qualidade como esse. Desde já, eu agradeço muito. E não vá embora sem deixar aquele like para o YouTube saber que esse vídeo realmente é bom e precisa alcançar mais pessoas. Estamos quase alcançando a nossa meta de 1000 inscritos. Então, se inscreve aí para fazer parte da nossa comunidade de entusiastas que só cresce a cada dia. Agora, se ainda não viu a review mais completa desse tablet incrível que fiz recentemente, clica no vídeo citado e confere lá, que vou te contar tudo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê lá.